gostava de saber se há aqui alguém que corra maratonas ou que faça provas físicas intensivas. Não há maratonistas aqui. Nem Ironman, nem Ironwoman, não. Pronto. Há provas de BTT. E normalmente este tipo de provas físicas exigem muito tempo de preparação e não é só uma preparação física. Nós temos de ter cuidado com aquilo que comemos, nós temos que fazer, evidentemente, os exercícios físicos e também precisamos de preparação psicológica, preparação emocional, assim como, por exemplo, uns jogadores vão jogar futebol. Ontem, de certeza absoluta que houve uma preparação intensiva durante a semana para os jogos de ontem. E nós vimos até, por exemplo, o jogador do Braga, quando foi marcar o penalti, nós vimos que ele estava completamente concentrado naquilo que estava a fazer. Os benfiquistas não gostaram muito desse aspecto, mas ele estava concentrado naquilo que estava a fazer, não se distraía. E é exatamente assim que nós temos que estar. E nós também queremos jogar no outro campeonato porque Deus está a preparar-nos para o outro campeonato. Portanto, é mesmo assim que nós queremos, que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de ter resistência, nós precisamos de ter resiliência. E quem treina alguma coisa, nem que seja no ginásio, sabe a importância de ter parceiros de treino, certo, Sara? Ter parceiros de treino, não só porque motivam, ajudam, mas também porque temos a oportunidade de estarmos juntos, não é? E fazermos as coisas juntos e crescermos juntos. Quem tem um negócio, muitas vezes tem sócios, não é? Estou aqui a olhar para o Eliseu, muitas vezes tem sócios, porque é importante. Uma pessoa não consegue fazer tudo sozinha, precisa de sócios. E o casamento também é acerca disso. Há uma parceria, há uma sociedade, não é? Quando nós somos capazes, no casamento, quando colocamos a aliança, na verdade nós estamos a dizer: a minha vida está nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. E até há o hábito de colocarmos a aliança na pessoa com quem estamos a casar, não é? Na cerimónia de casamento, porque na verdade o que estamos a dizer é: este é o símbolo da minha vida que eu estou a entregar a ti. Então, quando nós ouvimos, por exemplo, o apóstolo Ted falar acerca da parceria com Deus e de como Deus quer ser nosso parceiro, aquilo que Deus também quer é que nós sejamos capazes de colocar a nossa vida nas suas mãos. Amém? Colocar as nossas vidas completamente. Porque a gente normalmente coloca a vida com reserva, não é? Eu digo que sim, que a minha vida está nas tuas mãos, mas há aqui um conjunto de decisões que quero ser eu a tomar e quero ser eu a fazer, porque eu sei melhor o que é para a minha vida do que tu, ó Deus. Mas nesta fase, Deus está-nos a pedir: confias ou não em mim? Confias ou não? Confia em mim. Porque aquilo para que eu te estou a preparar, a ti individualmente, a ti, igreja, aquilo para que eu te estou a preparar não é uma melhoria na continuidade, é um salto quântico. Então, isto não vai lá com passinhos pequeninos, porque nós, para darmos este salto, tem que ser de uma só vez. E isso obriga, ou isso exige de nós esta confiança. Confiança em Deus. De facto, confiança. Nesta parceria com Deus, a maior parte é de Deus, não é? A parte sobrenatural é de Deus, mas a primeira parte é nossa. A parte em que nós ouvimos e obedecemos é nossa. Conforme vamos ouvindo e obedecendo, Deus então vai fazendo a sua magia, entendam? É magia porque a gente não sabe como é que funciona, mas é a sua ação sobrenatural. Então eu queria ver aqui alguns exemplos convosco de povo que teve que esperar. Parecia um tempo de espera, mas na verdade era um tempo de preparação. Assim como nós já ouvimos há bastante tempo: Deus está a fazer uma coisa nova, Deus está a fazer uma coisa nova, Deus está a... Cada pessoa que vem aqui, ainda no domingo passado, nós ouvimos: Deus está a fazer uma coisa nova. E a gente diz:
já estou a ouvir isto há tanto tempo, onde é que está a coisa nova que eu ainda não a vejo? Na verdade, já se começa a ver alguma coisa, não é? Este sentimento de família que nós temos aqui, o cuidado que temos uns com os outros, tanta coisa que já mudou. Vocês sabem que este ano, em setembro, nós fazemos 6 anos que mudámos para aqui. Em 6 anos, tanta coisa mudou. E este sentimento de família é algo novo que já surgiu aqui. Então, vale a pena. Há realmente alguma coisa a mudar, mas nós continuamos à espera desta coisa nova. Nós ouvimos o apóstolo Ted dizer, está a ser concebido, mas ainda não veio à luz. Temos que esperar. Parece um tempo apenas de espera, mas não é. Estamos a ser preparados. E nós temos vários exemplos na Bíblia em que também parecia que era um tempo de espera, mas na prática o povo estava a ser preparado. Então vamos começar por ver em Êxodo, no capítulo 14, no versículo 15, e enquanto dou tempo para se poder colocar aqui o versículo, ou vocês abrirem também nas vossas Bíblias, só lembrar aqui a história. Moisés tirou o povo do Egito. Eles já estavam a andar pelo deserto, entretanto o faraó lembrou-se, vou atrás deles, que isto não pode ser assim, vou dar cabo deles todos. E eles iam acampar num determinado sítio e Deus disse, não, aí não, acampa antes ali. E eles acamparam onde Deus disse. Só quando perceberam que os egípcios vinham atrás deles, tinham o exército atrás e tinham o Mar Vermelho à frente. Estavam encurralados, não tinham por onde ir. E esta coisa é importante porque nós às vezes na nossa vida também nos sentimos encurralados. E é precisamente aí que nós temos que ouvir a voz de Deus e temos que obedecer, quando já não sabemos o que é que havemos de fazer, quando parece que o gigante está a gritar mais alto, nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer. No versículo, e Moisés dizia ao povo, fiquem quietos e vão ver o livramento de Deus. Mas Deus disse a Moisés, por que clamas a mim? Por que é que tu estás a orar a mim? Por que é que tu estás a pedir? Ordena aos filhos de Israel que marchem. E quantas vezes nós estamos à espera que Deus faça aquilo que nos compete a nós, em vez de nós darmos, lá está, o primeiro passo nesta parceria, que é ouvir o Senhor, o que é que tu queres que eu faça? E obedecer, mesmo quando parece estranho, mesmo quando parece fora da caixa, mesmo quando parece alguma coisa que nunca ouvimos. Mas temos que lembrar que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não viu, é o que Deus tem preparado. E que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Portanto, é natural que Deus nos peça alguma coisa que nós nunca vimos, nunca ouvimos, e nem sequer nos passou nunca pela cabeça. E então, neste caso, tinha o Mar Vermelho à frente e Deus a dizer, manda ao povo que marche. E o Moisés, mas mais para onde? Para dentro do mar? Mas não acaba aqui, não é? Nós realmente muitas vezes estamos à espera de Deus fazer aquilo que nos compete a nós e Ele está à espera que nós sejamos capazes, ousados, para fazer aquilo que Ele nos diz. E este tempo de preparação é um tempo que requer também ousadia da nossa parte, de fazer mesmo quando não estamos ainda a ver nada, ou nada substantivo a acontecer. É tempo de ousadia aqui. Como é que nós sabemos se é tempo de avançar, ou tempo de estar quietos, ou tempo de ir para a esquerda, ou tempo de ir para a direita? Temos que ouvir a voz de Deus no nosso coração. Por isso é tão importante estes tempos de oração que nós estamos a ter. Por isso é tão importante nós juntarmos como igreja, estarmos juntos. Dia 30, já sabemos, há vigília a partir das 23 horas. Há vigília de oração toda a noite aqui, até às 6 da manhã. É tempo de nos juntarmos e orarmos. Em junho vamos repetir tempo de jejum e oração, um sábado aqui, que será dia 14, certo? É tempo de nos juntarmos e como família, como igreja, buscarmos a Deus. E depois no versículo 16, porque Deus não apenas mandou o povo marchar, mas no capítulo 16, Deus diz, e tu, erga a tua vara
Estende a tua mão com a vara sobre o mar e abre-o, para que os israelitas passem pelo meio do mar em terra seca. Moisés, tens que fazer uma coisa completamente diferente daquilo que já fizeste. Tens que estender a mão com a vara sobre o mar, para que o mar possa abrir-se e os israelitas possam passar. Então, se tu já não sabes o que é que has de fazer e se não podes voltar para trás e também não consegues avançar, procura a voz de Deus e responde e obedece. E vemos precisamente no capítulo 21 que Moisés estendeu a mão com a vara sobre o mar e depois diz assim: e com um forte vento do leste o Senhor fez recuar o mar toda aquela noite, tornando o mar em terra seca. Então, houve espera, não foi imediato. Houve um forte vento. Primeiro, como é que nós sabemos que há vento? Mesmo se não estivermos a olhar para nada, como é que sabemos que há vento? Olha, está uma ventania, estamos dentro de casa e sabemos. Está uma ventania, porquê? O som. Nós ouvimos o som. Então, mesmo que eles não estivessem a ver, e se calhar não estavam a ver muito bem, porque eu lembro, eles tinham a coluna de fogo durante a noite e tinham a nuvem durante o dia. Mas neste caso, a nuvem tinha-se retirado da frente deles para trás, para fazer ali uma redoma, uma muralha entre eles e os egípcios. E, portanto, eles tinham, a nuvem dava-lhes luz, de trás para eles, para a frente, e para os egípcios fazia escuridão. Se calhar não estavam a ver muito bem, mas o som era inequívoco. Um forte vento estava a soprar. Mas soprou toda a noite. O que quer dizer que eles tiveram que esperar toda a noite. E provavelmente não estavam a esperar cheios de expectativa, estavam a esperar era cheios de medo, não é? Muito apertadinhos, com o coração muito apertadinho, como já ouvimos também aqui hoje, que estavam com medo. O que é que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? Como é que isto vai se resolver? Nós nunca vimos nada deste género. E tinham medo. Não foi imediato. Mas no versículo 22 diz: as águas se dividiram e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em terra seca e as águas ficaram como um muro à direita e à esquerda. Impressionante. Só de ver, devia-me ter um respeito daqueles. Mas antes que isto acontecesse, eles tiveram que esperar uma noite. Eles ouviram aquele vento forte. Eles tiveram que esperar uma noite. E depois, então, atravessaram. Parece um tempo de espera, mas era um tempo de preparação. E um tempo de preparação para o que vinha a seguir. Alguns agarraram-no, alguns não. Mas começaram a ver um poder de Deus como nunca tinham visto antes. Certo? Há 4 coisas aqui. Moisés estava a dizer ao povo: fiquem quietos, e Deus estava a dizer: bora, há trabalho para fazer, bora. Vocês têm que marchar, tu tens que levantar a mão. Todos nós temos um papel a desempenhar. Segundo, eles sabiam o que é que ia acontecer, porque Deus disse logo: tu vais estender a mão e as águas vão se dividir. Portanto, os israelitas sabiam o que é que ia acontecer. Podiam não saber como é que ia acontecer, podiam não saber o que é que acontecia a seguir a isso. Se calhar não lhes cabia na cabeça que os egípcios ficassem todos ali, afogados, mas eles sabiam o que é que ia acontecer porque Deus estava a partilhar com eles. E tal como nós sabemos o que é que vai acontecer, nós sabemos que há uma maior medida da glória de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus à nossa espera, para nós entrarmos nessa dimensão. Podemos não saber com que é que isso se parece, porque nunca vivemos nada do género. Podemos não saber qual é o nome certo para dar à coisa. Podemos não saber uma série de coisas. Não sabemos como, mas sabemos o quê. Então, é para isso que nós estamos a esperar e a preparar-nos. E este forte vento de leste realmente teve o som. E as coisas que aconteceram não aconteceram de forma imediata. Os filhos de Israel tiveram que esperar. E o que é que eles fizeram enquanto estavam à espera, enquanto estavam ali? Será que ficaram, ai meu Deus, 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 toda a noite? O que é que eles fizeram? Foram dar um passeio?
Olha, enquanto isto abre e não abre, enquanto vou até ali, passear o cão e tal, e ver o que é que... Vou jogar à bola, vou ver o Benfica ou o Sporting ganhar. Vou... Não, eles ficaram ali. Bora lá, Deus. Bora lá. O que é que tu estás a fazer? E o que é que nós temos que fazer? Qual é o nosso papel nisso? Bora lá. E é isso também que Deus espera de nós. Ficarmos ali. Bora lá, Deus. Bora lá. Bora lá. Vamos, então, nós não nos vamos distrair, não vamos olhar para outras coisas. E só depois daquelas horas todas, depois daquele ruído todo do vento, quando as águas se dividiram, é que eles puderam passar, porque só aí é que havia condições. Então, neste tempo, parece de espera, mas na realidade é um tempo de preparação. Deus está à espera que tu faças a tua parte. Busca Deus, procura perceber, ouvir, entender a voz de Deus no teu coração, de modo a poderes responder. E responde com ousadia. Mas eu não sou capaz, isto é demais para mim. Ótimo. Porque quando tu achas que és capaz e que vais lá na tua força, já está tudo estragado. Portanto, enquanto tu achares isto é areia a mais para a minha caminhonete, eu só consigo fazer isto com Deus, estás no sítio certo, estás na altura certa. Certo? É mesmo isso. Segundo exemplo, são 4. Davi a cuidar das ovelhas. Vemos em 1 Samuel, no capítulo 16, algo também... Tudo isto que vamos ver de exemplos são exemplos de espera, são exemplos de ouvir e responder à voz de Deus. Nós já sabemos, o profeta Samuel, Deus mandou a casa de Jessé para ungir um filho dele como rei. A cada filho, começou pelo mais velho, que passava ali em frente ao profeta Samuel, ele dizia, de certeza que é este, e Deus, não. Segundo, de certeza que é este, e Deus, não. Terceiro, próximo, de certeza que é este, não. E assim sucessivamente, até Samuel dizer a Jessé, mas não tens mais filhos? O pessoal já estava todo impaciente. Então, vai ser hoje, ou vamos comer, ou como é que vai ser? E o profeta Samuel diz a Jessé, mas tu não tens mais filhos? E Jessé, tenho um, que é um miúdo, que está lá com as ovelhas, pois então manda chamá-lo, porque a gente não vai comer enquanto ele não vier. Pronto, estás com fome, azar, tens que esperar. Enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos comer. E tiveram também este tempo de espera. Mas, vejamos, no versículo, portanto, no 1 Samuel 16, no versículo 11, Samuel disse mais a Jessé, estes são todos os teus filhos? E Jessé respondeu, ainda falta o mais novo, que apacenta as ovelhas. Então disse Samuel a Jessé, manda trazê-lo, porque não nos assentaremos para comer até que ele venha aqui. E alguém foi à procura de Davi. E eles ficaram ali à espera que Davi viesse. Agora imaginem que Davi não estava a fazer aquilo que tinha sido mandado fazer. Imagina que Davi dizia, estou farto de estar aqui com as ovelhas, isto é sempre a mesma coisa, vou deixá-las aqui um bocadinho e vou jogar a bola com os meus amigos. Ou olha, está uma banda de heavy metal na cidade, vou ouvir. Ou outra coisa qualquer. Imaginem, tinha sido isso. E Davi, olha, vou namorar, vou fazer outra coisa qualquer. Mas não foi nada disso que aconteceu, porque Davi foi encontrado a fazer aquilo que tinha sido comissionado a fazer. Aquilo que o pai lhe tinha mandado fazer. E como ele foi encontrado, então eles puderam ir para a casa de Jessé, ele pôde ser ungido, e como nós sabemos, porque esta história é contada múltiplas vezes, e eu também não quero perder o vosso tempo, Davi teve que esperar anos até ser rei. Ele foi ungido rei ali, ele foi ungido mais 2 vezes rei, e só a terceira, de facto, é que ele tomou o seu lugar como rei. Mas até lá, não, ele teve que esperar. Davi tocava tão bem harpa, muitas vezes era chamado para ir tocar harpa para o rei Saul, na altura, já depois de ter sido ungido e tudo. Imaginem se houvesse audições do Got Talent lá do sítio e ele fosse com a harpa e não fosse fazer aquilo que tinha sido chamado a fazer. Toco tão bem, vou às audições que vou ganhar isto de certeza.
Mas não foi isso. Ele esperou, ele foi paciente, ele continuou fielmente, e ousadamente, a fazer, estes dois adjetivos são importantes, a fazer aquilo que foi chamado a fazer. E quando Jessé mandou Davi como moço de recados, não é? Vais levar isto lá à guerra, vais lá ver como é que estão os teus irmãos, traz-me alguma coisa, alguma novidade deles, saber como é que as coisas estão. E lá vai o Davi carregado com queijos e com uma data de coisas para levar à guerra. E se Davi dissesse ao pai, não, eu já fui ungido como rei, agora ando aqui a fazer recados para ti, não vou. E se Davi dissesse no caminho, pai, eu tenho fome, vou comer já isto tudo, em vez de levar isto lá para os irmãos e para o senhor lá da guerra. Mas não foi nada disso que ele fez. Ele foi fiel naquilo que fez. E Davi tinha mais uma característica. Além de ser fiel, ele era ousado. Porque ele chegou, entregou logo a bagagem que trazia e correu para a guerra. É o que diz a Bíblia. Ele correu para a frente da batalha para perceber o que é que estava a acontecer. E mais uma vez aconteceu que enquanto ele estava a falar com os seus irmãos para saber como é que eles estavam, ele ouviu aquele gigante. Sabem, todos nós de certeza temos um gigante, e já foi falado aqui hoje, todos nós de certeza temos um gigante a gritar à nossa vida. Pode ser um gigante de tu não és suficiente, aquilo que tu tens não é suficiente. Pode ser um gigante de tu não tens saúde, pode ser um gigante de não tens provisão que chegue, não tens finanças que chegue, pode ser outra coisa qualquer, mas todos nós temos um gigante hoje a gritar à nossa vida. Mas Davi foi ousado. Davi ele ouviu muito bem o gigante a gritar. Mas Davi disse logo, eu vou correr para ti e vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E é exatamente isso que tu tens que fazer ao teu gigante, que tu deves fazer ao teu gigante. Estás aí a gritar, achas que me amedrontas? O meu Deus é capaz disto e muito mais. Não és tu que me metes medo. Mas para isso é preciso nós sabermos em quem confiamos, nós conhecermos o Deus que é nosso Pai, que é fiel, que nos ama, que o seu amor é poderoso. Estarmos fundamentados nesta confiança nele para podermos avançar para o gigante, podemos avançar para a guerra, podemos ir contra eles, em nome daquele que é maior do que nós e que está connosco. Amém? Amém? Ainda estão aí? Então, em tudo isto, Davi estava a conhecer Deus, estava a obedecer-lhe e estava a ser preparado para aquilo que vinha a seguir. Assim como nós estamos a ser preparados, mais uma vez. E muitos estavam naquele lugar, ouviam aquele gigante todos os dias e ficavam com medo. Porque era um risco, porque era algo terrível mesmo que estava a acontecer. Mas Davi viu isto como um caminho. O caminho de libertar Israel. O caminho de dar conta daquilo que estava a afrontar o povo. Ele ouviu a mesma coisa que os outros todos ouviram. Mas ele tinha uma atitude completamente diferente. Porquê? Por causa daquele em quem confiava. Por causa daquele com quem tinha uma relação. Amém? Terceiro exemplo. Josué e o povo de Israel, já depois de Moisés ter morrido, diz em Josué, no capítulo 3 e no versículo 13, eles estão mesmo ali à beirinha da terra prometida, estão mesmo ali. Está o Rio Jordão, faz-te conta, não é? Eles aqui deste lado, o Rio Jordão aqui e a terra prometida além. Já vê, o cheiro da terra, está mesmo ali. E o Josué 3:3, diz assim: ordenaram ao povo, quando vires a arca da aliança do Senhor vosso Deus, sendo levada pelos sacerdotes levitas, partireis do vosso lugar e a seguireis. Enquanto a arca vem e não vem, nós fazemos o quê? Esperamos. Mas esperamos de qualquer maneira? Não, preparamos-nos. Alguns versículos, não tenho a certeza se é antes, se é depois, é dito inclusivamente ao povo: preparem o vosso mantimento.
Nós temos que nos preparar. Nós, mais uma vez, temos de ter cuidado com aquilo com que nos alimentamos. Temos de ter a certeza que temos o alimento certo para este tempo. Aqui é a mesma coisa. Eles prepararam-se, e quando a arca passou, desta vez não foi um som, foi aquilo que viram. Quando a arca passou, eles levantaram-se e seguiram-nos. E diz no versículo 5 de Josué 3, Josué disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã. Hoje é dia de santificação. Amanhã Deus fará maravilhas no meio de vós. Então, nós já sabemos, Deus está a chamar-nos para a oração, para a santificação, para ficarmos mais perto dEle. Como é que nos santificamos? Ficando mais perto do Senhor. Quanto mais perto nós andarmos com Deus, menos vontade temos de andar com outras coisas. É o caminho mais seguro para a santificação é este. É chegarmos a Deus, Ele chega-se a nós e o resto deixa de nos interessar. E já repararam, quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele quer de facto encontrar o povo a fazer aquilo que lhes foi ordenado? Mesma coisa para nós. Está na altura de Deus nos encontrar a fazer aquilo que Ele nos ordenou. Orarmos, santificarmos. Queres entrar na terra prometida? Terra prometida é o relacionamento com Deus no nosso coração. Queres entrar na terra prometida? Santifica-te. E agora vamos para o último exemplo, e mais importante, porque nos diz respeito a nós diretamente, porque já é no Novo Testamento, já é na Nova Aliança, e vamos direitinhos para Atos. O livro de Atos continua a ser escrito hoje. Porque embora o livro diga Atos dos Apóstolos, também já ouvimos aqui recentemente, na verdade são Atos do Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo estiver em operação nesta terra, estiver em operação no seu povo, o Espírito Santo é que está a fazer estes atos. Agora, queres ou não colaborar com ele? Eu quero. Eu quero, e quero com estes olhinhos ver coisas que nunca vi. Quero experimentar coisas que nunca experimentei. Quero entrar nesta maior medida da glória de Deus. Quero começar a ver o cumprimento de que a terra se encherá com a glória do Senhor como as águas cobrem o mar. Eu quero, ainda no meu tempo de vida. Quero. Então eu faço tudo o que tiver ao meu alcance para que isso possa acontecer. Para que eu possa ser uma parte, uma roda dentada na grande engrenagem que é o povo de Deus. Quero. Então Jesus estava com os discípulos. Atos 1, versículo, acho que é 1. Não, 4. Desculpa. Enquanto participava numa refeição com eles, Jesus, com os seus discípulos, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha sido crucificado, sepultado, ressuscitado. E andava ainda aqui na terra antes de subir aos céus. E ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Jerusalém, a mesma cidade que crucificou o seu Senhor. É difícil. É difícil. Nós somos enviados para um ambiente hostil. É difícil. Mais uma razão para gastarmos o nosso tempo em oração. Utilizarmos o nosso tempo em oração. Mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então, os discípulos já conheciam a promessa. Os discípulos já sabiam o que é que vinha a seguir. Jesus ia para o Pai e ia enviar o Consolador. Ia enviar o Espírito Santo. Com o que é que se parece o Espírito Santo? Eles não sabiam. Nós hoje sabemos. Pelo menos um bocadinho. Mas eles não sabiam, nunca tinham experimentado o Espírito Santo. Tinham experimentado a pessoa de Jesus na carne. Mas não sabiam, não conheciam o Espírito Santo. Mas sabiam que existia uma promessa. E era dessa promessa que eles estavam à espera e que aguardavam. E enquanto esperavam, estavam a ser preparados. Em Atos 1, mas no versículo 12, nós vemos que desde o versículo 4 até ao versículo 12, eles estavam lá no Monte das Oliveiras, não é? Viram Jesus ascender aos céus e ser escondido lá no meio das nuvens e ficaram lá a olhar. E os anjos, um de cada lado, não é? Apareceram 2 anjos e os anjos disseram: o que é que vocês não estão aqui a fazer?
Para onde é que vocês estão a olhar? Vocês estão a olhar para um passado que já não existe. Vocês estão a olhar para um passado que já não existe. Voltem para Jerusalém. Vão para Jerusalém. E, meus queridos, é exatamente o que nós precisamos de fazer hoje. Vamos deixar de olhar para um passado que já não existe. Mas era tão bom quando... Era, mas já não existe. E Deus tem uma promessa para ti. Queres receber essa promessa? Não fiques agarrado ao passado. Não continues a olhar para alguma coisa que já desapareceu. Agarra-te à promessa de Deus hoje. Agarra-te. E diz então aqui no versículo 12 que eles voltaram para Jerusalém, vindo de um monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, à distância da caminhada de um sábado. E eu gostei tanto de ler este versículo, especialmente depois daquilo que ouvimos no domingo passado, aqui o pastor Luís Miguel partilhar connosco. Sabem porquê? Porque houve aqui 3 coisas que me saltaram à vista. A primeira é que, à medida que Jesus subiu e deixou de ser visto por entre as nuvens, eles ficaram a olhar realmente para um passado que já não existe. E tantos de nós estamos presos nisso e precisamos de nos libertar. Depois, os anjos, que os mandaram então ir para Jerusalém, mandaram-nos fazer aquilo que Jesus já tinha falado, é que os tocaram e lhes disseram: para onde é que tu estás a olhar? Então, permitam-me hoje perguntar: para onde é que tu estás a olhar? Onde é que tu tens os olhos? Tens os olhos no teu passado? Tens os olhos nas dificuldades que vais encontrar em Jerusalém? Ou tens os olhos na promessa? Ou tens os olhos na promessa? Porque hoje é o dia de te agarrares à promessa e receberes a graça de Deus para essa promessa. Então, deixa ir. Deixa o passado no passado. Deixa ir tudo o resto e volta para Jerusalém, e volta para o teu relacionamento com Deus, e volta para os tempos em que estavas no primeiro amor e realmente separavas tempo para estar com Deus. Está na altura de voltarmos a fazer isso. Separarmos tempo no meio da nossa rotina e incorporarmos tempo para estarmos com Deus. Segundo, eles voltaram para Jerusalém por caminho à distância de um sábado. Que maravilha! Ouvimos aqui no domingo passado, precisamos do sábado, precisamos do descanso, precisamos de descansar em Deus. Sabem como é que eram os judeus? Eles tinham regulamentação para tudo, até para o máximo de espaço que podia ser caminhado num sábado, porque o sábado era o dia do Senhor e, portanto, não se podia fazer trabalho, não se podia fazer isto, não se podia fazer aquilo, não se podia não sei o quê, e também não se podia andar mais do que 1 quilómetro. E, portanto, Jerusalém não estava mais longe que 1 quilómetro do Monte das Oliveiras. E, no entanto, aquela caminhada deve ter sido... Para eles deve ter parecido uma eternidade, não é? Irem ser o seu Jesus. Está bem, temos uma promessa, mas irem sem o seu Jesus para um lugar que eles sabiam que lhes era hostil. Emocionalmente, esta caminhada deve ter sido uma eternidade. A não ser que eles realmente tivessem um sábado dentro deles e fossem capazes de descansar no seu Senhor. Porque quando tu és capaz de descansar no teu Senhor, independentemente daquilo que está a acontecer na tua vida, independentemente do que está a acontecer à tua volta, então tu podes caminhar com leveza e podes levar a vida toda com leveza. E aí está, às vezes dizem, mas aquela pessoa está sempre a rir, parece que não tem noção da realidade. Não, eu tenho. Mas há umas notícias. Eu tenho uma pessoa na equipa que me diz, mas tu não ouves notícias, tu não queres estar informada. Eu tenho todas as notícias quando preciso. Quando acordo, Deus ama-me. Quando vou para a cama, Deus ama-me. Estou a jantar, Deus ama-me. Eu tenho todas as notícias que preciso. Porquê é que eu quero saber? Arrebentou mais uma bomba. É mais do mesmo. Eles não sabem quem são. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem quem são. Não preciso de mais nada. Estas são as minhas notícias. Então, mesmo que tu não conheças o caminho, tudo o que tu tens que fazer é descansar em Deus. Vou-vos dar o meu exemplo. Não quero entrar em muitos detalhes, mas há 2 anos que o Zé e eu começámos uma
vida nova quase, não é? O Zé abriu uma empresa e nós temos caminhado nesse sentido. E quando coisas acontecem, eu tenho a tendência de saltar lá para a frente e ir à procura de negócio, ir à procura de clientes, ver como é que podemos faturar, pronto, para podermos ter provisão. E desta vez Deus disse-me, fica quieta. Confias ou não em mim? Fica quieta. E aqui estou eu, quieta. Bem, vocês não imaginam o que me está a custar, mas eu estou quieta. Estou quieta porque estou o quê? Estou a descansar em Deus. Estou mesmo. Mas desta vez estou mesmo. Às vezes digo que estou, mas deixa-me cá dar uma ajudinha. E porque isto está mesmo aqui à mão de semear. É como as codornizes, não é? Está mesmo aqui à mão. Posso ir apanhar, que bom, é carne. Mas Deus nunca disse que o povo podia ir apanhar as codornizes. E quem foi apanhar e quem comeu delas, o que aconteceu? Morreu. Eu não quero que aconteça a mesma coisa. Portanto, mesmo quando tenho codornizes, mesmo aqui ao meu pezinho, estou quieta, estou a descansar. Estou a descansar em Deus. Mas estou mesmo a descansar em Deus. Porque a pergunta que Deus me está a fazer todos os dias é, confias em mim? Confias em mim? Então, se confias... Toda a gente tem desafios, eu também tenho. E o meu desafio neste momento é este. Versículo 14. Estamos a terminar. Versículo 14. Podemos ver que, unidos, todos se dedicavam à oração, juntamente eram os discípulos, as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus. Eram quase 4 categorias de pessoas diferentes que estavam ali. Porque a gente pensa só nos 12, mas não, nós sabemos que ali no cenáculo estavam 120 pessoas, unidos. Por isso é que é tão importante, na nossa igreja, nós permanecermos unidos, dedicados à oração. Unidos. Não é o tempo de olhar para diferenças, não é tempo de dizer, mas tu pensas assim, eu penso assado, não interessa. É tempo de perdoar, é tempo de nos apoiarmos mutuamente, por muito diferentes que sejamos uns dos outros. Oração, santificação, dedicação e consagração. É o tempo agora. E não é tempo de grandes eventos e de grandes... Não, é tempo de estarmos como eles estavam, unidos, dedicados à oração e dedicados à santificação. É tempo de orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É tempo de orar. Essa coisa nova que queres fazer, Deus, começa aqui. Começa por nós, começa em mim, começa no meu coração. Que eu seja primícias, que eu seja dos primeiros frutos. Amém. E depois vemos em Atos 2, o Pentecostes. Vemos no versículo 1, entre isto, eles chegarem a Jerusalém, até ao Pentecostes foram 10 dias. Ficaram à espera 10 dias, mas na verdade estavam a ser preparados. E eles demoraram 10 dias intensos de oração e de dedicação. O povo com Josué levou 3 dias para entrar na terra prometida. Davi esperou anos até se tornar rei. E nós, quanto tempo é que temos que esperar? Ninguém sabe. Eu também não sei. Não interessa. É o tempo que for necessário, mas há uma coisa que eu sei. É que se nós continuarmos a distrair-nos, a coisa é capaz de levar mais tempo. Então vamos focar. Vamos unir-nos em oração e santificação. Vamos dedicar-nos juntamente a Deus. Vamos estar juntos. E então no versículo 1 vemos, ao chegar o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Falar mais união do que isto é impossível. 3 vezes, 3 expressões que nos dizem, eles estavam em união, no mesmo lugar. E versículo 2, de repente, veio do céu um som. Tal como das outras vezes nós já tivemos a ver. Um som, como de um vento impetuoso, mais uma vez o vento. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Então o que é que nós temos em comum com os exemplos que vimos atrás? Temos uma promessa. Nós sabemos que Deus quer levar-nos a uma maior medida da sua glória. Estamos à espera.
O som já cá está há muito tempo, não é? Talvez há um ano que nós ouvimos, Deus está a fazer uma coisa nova, Deus quer fazer uma coisa nova, Deus tem algo novo para nós. Nós temos ouvido isto, pessoas da casa, pessoas que nos vêm visitar e que trazem a palavra, trazem esta mensagem. Algo novo está a acontecer. E não é só aqui. Algo novo está a acontecer um pouco por todo o lado, em todo o planeta. Algo novo está a acontecer. Então existe o som. Existe uma visão. No caso dos antigos era a arca do Senhor. No caso de Josué, para nós existe uma visão. A terra se encherá com a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Com o conhecimento da glória do Senhor. Então, há uma visão. Então, o que é que nós temos em comum também que fazer? Obedecer ao que Deus nos diz. Deus está a chamar-nos. E nós temos que responder. Moisés estendeu a vara, Davi obedeceu ao seu pai terreno, os filhos de Israel santificaram-se antes de passarem o Jordão e os 120 dedicaram-se à oração. E tu, já ocupaste o teu lugar? Vamos ocupar o nosso lugar. Vamos ocupar o nosso lugar em oração. Queridos, quanto mais depressa nós ocuparmos o nosso lugar e nós estivermos focados naquilo que Deus quer fazer, mais depressa nós vamos ver a glória de Deus e aquilo que Ele realmente quer fazer. E não é brincadeira. Atos 2, de repente veio do céu um som e depois vieram as línguas de fogo e depois vieram tantas coisas. Nada será como de antes. Foi o que eles experimentaram ali. Atos 2, nunca mais nada foi como de antes. E essa é a promessa de Deus para nós hoje. Nada, quando isto acontecer, nada será como de antes. Nada será como de antes. Tu queres? Não há de ser só maravilhas, não é? Também vamos ter a nossa dose de coisas pelas quais se calhar não queríamos passar. Mas há uma coisa que nós sabemos. Deus ama-nos e está connosco. Deus ama-nos e está connosco. Então não temos que ter medo, porque a mesma unção que nos promove é a mesma unção que nos prepara. Isto é tudo por Deus. Para Ele, por Ele, através dEle, é que são todas as coisas. Então Deus está a preparar-te, está na altura de praticares a tua parte, mesmo quando ainda não estás a ver nada diferente a acontecer, ou parece assim uma coisinha muito pequenina. Está na altura de praticares a tua parte. Está na altura de praticares a tua fé. Pôr a tua fé em ação. A fé, nós já sabemos, não é um sentimento, a fé é um comportamento. Eu comporto-me assim porque eu tenho fé. A fé é um comportamento e Deus honra o teu comportamento. E Deus honra a tua fé. Então pratica a tua parte para que possas entrar neste nível mais profundo de parceria. Par, é um par. Eu e Deus somos um par. Ele dança, eu danço. O Espírito Santo dança e eu danço com Ele. Nós temos que aprender a dançar com o Espírito Santo. Temos que aprender a dançar com Ele. E se sermos capazes, assim como fazemos no casamento, nós sermos capazes de entregar a Deus e dizer: a minha vida está nas tuas mãos. Ora, se nós estamos à espera da pessoa com quem namoramos, casamos, nos trate bem e nos ame, quanto mais Deus. Porque qualquer pessoa na Terra é falível, mas quanto mais Deus. Deus é infalível, Deus é fiel até ao fim. Jesus já foi fiel até ao fim. O que é preciso mostrar mais? O que é preciso mais para que nós possamos acreditar que Ele toma conta de nós? E quando Ele diz sim é para o nosso bem, e quando Ele diz não é para o nosso bem, e quando Ele diz espera, também é para o nosso bem. Então vamos entrar nesta parceria com Deus. Vamos entrar, fazer este par com Deus, com o Espírito Santo. Amém?